Então, boa tarde a todos os presentes, os participantes. É com muita felicidade que a gente começa hoje, oficialmente, as ações sobre a conscientização sobre o autismo. No dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e durante todo o mês de abril e maio, as empresas Linhares Geração, PCH Braço, Povoação Energia, Tevisa e Tropicália Transmissora Energia se uniram para promover uma campanha que busca estimular a intervenção precoce no autismo, conversar sobre o assunto, que é muito importante, porque quanto mais cedo se descobre, se tem esse diagnóstico, melhor consegue progredir em relação a esse espectro. Para abrir esse mês, essa campanha, né, nesse mês de abril, Abril Azul, nós convidamos a Pamela Oliveira, que ela é psicóloga, formada pelo Centro Universitário IBMR desde 2017, pós-graduada em análise do comportamento, aplicada ao TEA pelo IEPSS e certificada no modelo Denver de intervenção precoce pelo Mind Institute, UC Davis, na Califórnia. A palestra da Pamela tem como tema Autismo, a importância da intervenção precoce. E é com muita satisfação que a gente abre essa campanha, passo a palavra para a Pamela e espero que todos tenham uma excelente palestra, mantenham os ouvidos abertos, porque acho que a gente tem muito que aprender, porque aprendendo é que a gente consegue evoluir, entender muita coisa e ajudar muitas outras pessoas. Pamela, a palavra é sua. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Nada, obrigada a vocês pelo convite. É um prazer disseminar essa informação, principalmente com a temática da intervenção precoce, né? Como você falou, desde que eu saí da faculdade, eu comecei a me especializar, comecei a atender ainda na casa dos pacientes, então a gente foi vendo a importância da integração terapeuta, família, né? Desde pequenininho, então a gente, desde que eu saí da escola, eu comecei toda a minha formação. Eu agradeço vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Aí vocês só me dão um ok aí se tá todo mundo vendo direitinho. Tô vendo sim. Tá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da intervenção precoce, até a gente chegar ali à fase adulta, mas principalmente por ser uma, né, a palestra de abertura, e quando a gente pensa em autismo, a gente tem que pensar a importância mesmo da descoberta do diagnóstico o quanto antes, porque, né, diversas pesquisas é comprovado que quanto mais cedo a gente descobre o diagnóstico, melhor a qualidade de vida que essa criança pode ter e aí futuramente, né, esse adulto pode ter sem tantos prejuízos. Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Eu estou me entendendo aqui ainda com Teams, então qualquer coisa vocês podem falar, podem mandar no chat, eu não sei, ativar o áudio. Fiquem à vontade, tá? Só um minutinho, se precisar, vocês podem falar no chat, pessoal, e se for preciso, eu ativo o chat aqui, de quem quiser falar também. No final eu abro o chat e qualquer coisa eu tiro um tempinho para responder as perguntas, tá? E aí um pouquinho do que eu preparei para dar abertura, né, nas palestras que vocês vão ter, dar um resumo ali sobre o que é o autismo, quais os principais sinais de alerta, um pouco sobre as estatísticas, né, estão bem atualizadas. No início desse ano elas acabaram de ser atualizadas. Esse momento da descoberta do diagnóstico, o que fazer, a importância desse diagnóstico precoce, o tratamento, né? Por onde começar, o que eu procuro, o que é mais indicado para o meu filho. O modelo Denver de intervenção precoce, que é um modelo que eu acredito, que eu vejo resultado e que eu trabalho, né, todos os dias, o dia inteiro. E aí um resuminho ali também sobre essa questão do TEA nos adultos e o direito, né, dessas crianças, desses adultos que estão dentro do espectro. Então, um pouquinho sobre o transtorno do espectro, né? A gente sabe a importância de conhecer, de acolher e de respeitar
cada indivíduo ali que está com os sinais de alerta ou não. O que acontece muito como eu trabalho, né, e o mais indicado, quanto mais cedo as pessoas procurarem um profissional especializado na área de autismo, tem os sinais de alerta que a gente tem que ficar de olho, tá? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento que principalmente acarreta prejuízos na comunicação social. Essa comunicação social é tanto a parte da fala, tá? E também a parte de interação social. Antes, no DSM-5, ele teve uma atualização recente, então era uma tríade de prejuízos na parte da comunicação, na interação social e nos comportamentos repetitivos estereotipados. E agora é essa díase que nada mais é do que juntaram, né, a parte da comunicação e da interação. Então, crianças que têm muita dificuldade na parte da comunicação, não necessariamente verbal, mas da comunicação não verbal também, e o quanto isso está ligado à dificuldade que nessa comunicação, quando ela está presente, o quanto tem prejuízos no social daquela criança, daquele adulto, tá? E dos comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, muitas crianças que têm o diagnóstico, não é necessário todo mundo ter, mas muitos apresentam comportamentos repetitivos, interesses repetitivos e estereotipados, desde eu tenho uma fixação muito grande num tema, eu quero falar sempre sobre aquilo, ou tenho comportamentos motores, rituais. Então, normalmente, né, o que mais é comum são flappings, que são a balançadinha no braço. Então, tem muitos comportamentos repetitivos, enfileirar, né, que todo mundo conhece, e assuntos específicos que a criança tem fixação, e aí isso prejudica também a parte social, tá? É um transtorno do espectro, então é muito amplo esse espectro. Cada pessoa com autismo tem um conjunto distinto de pontos fortes e fracos. Então, não tem um autista igual ao outro, cada um tem as suas particularidades. Quando tem, né, a criança tem um diagnóstico de autismo, quando a gente vai traçar um plano terapêutico, isso é muito individualizado, porque cada um é cada um. Então, o que um pode ter de ponto forte, o outro tem de ponto fraco, e a nossa ideia, né, com a intervenção é assimilar ali, né, esses pontos fortes, sem ter um padrão tão desigual que é muito característico no TEA, para diminuir os desafios que essa criança pode ter futuramente, tá? Os sinais de autismo geralmente aparecem aos 2 ou 3 anos de idade, porém, né, muitos profissionais especializados e com muito treino, com muita informação, é possível sim observar alguns sinais bem antes, desde ali os 6 meses, 5 meses, desde o período de amamentação, a criança pode sim começar a apresentar algumas características que a gente fala, né, que a gente já tem que ficar com o nosso alerta ligado, tá? É muito comum também estar associado ao diagnóstico de autismo possíveis comorbidades. Então, as mais comuns o TDAH, as epilepsias, é muito comum quando a gente indica, né, quando a criança não tem, no caso, um neuro para acompanhar, a gente indica justamente para fazer essa bateria de exames. É muito comum as crianças no autismo terem epilepsias, muitas com questões no sono, então são epilepsias ali na hora do sono, dá uma alteração, e essa alteração precisa ser investigada, porque muitas vezes é nesse processo do sono que a criança perde as habilidades ou não retém bem tudo aquilo que ela aprendeu, e a criança vai continuar com as suas dificuldades. A deficiência intelectual, os distúrbios do sono, toque, né, TOD, bipolaridade, ansiedade e depressão. Então, sempre a gente tem que ficar atento em todos os sinais, porque pode ser que tenham essas comorbidades associadas ao diagnóstico do autismo, tá? Atualmente, os critérios diagnósticos para o autismo é dividido em níveis, né? E eles nada mais dizem do que a necessidade de apoio que cada uma dessas crianças que vão receber diagnóstico precisam de apoio na vida diária, tá? A escala de gravidade reflete o apoio para as funções diárias e existem os 3 níveis.
Antigamente, né, vocês já devem ter escutado falar, tem muitas pessoas também com diagnóstico de Asper. Elas foram incluídas no nível 1 também, tá? Não existe mais essa nomenclatura, é somente nível 1, 2 e 3, que é do leve, moderado e severo. Então, o leve tem as suas dificuldades, muitas características de dificuldade na comunicação. A fala, na maioria das vezes, está presente, mas pode não estar também, tá? Tem essa dificuldade na comunicação, nessa questão social, tem os seus rituais, tem os padrões, porém é uma criança, né, que não precisa de tanto apoio assim para as atividades diárias, tá? Então consegue seguir a rotina sem ter que sempre ter alguém ali apoiando em cada função, tá? No nível 2 é um nível moderado, então uma criança ali que já é não verbal, também tem as dificuldades na comunicação, na interação social, tem muita dificuldade com pares, e precisa de um pouco mais de apoio para poder desenvolver as suas funções no dia a dia. É um apoio leve ali, né? Assim, não precisa de tanta ajuda, mas precisa de uma ajuda para as funções do dia a dia. E tem os severos, lembrando que todas as características, né, que a gente falou anteriormente de comportamentos repetitivos, estereotipados, podem estar presentes em qualquer nível, tá? Mais acentuado ou não, como a gente falou também. Em cada criança se manifesta com os seus pontos fortes e fracos, então é preciso mesmo uma avaliação criteriosa para saber o nível, a escala de gravidade daquela criança em específico. E o nível 3, que é o nível mais severo, precisa de muito apoio, precisa sempre de apoio para poder desenvolver as suas atividades diárias, tá? Né, eu não lembro se eu vou falar mais à frente, mas quem determina é muito comum. A gente recebe muitas crianças muito pequenininhas, né? Como a gente é focado na intervenção precoce, a gente tem muitas crianças pequenas. A maioria vem bem pequenininho. Algumas já vêm com algum acompanhamento de neuro, né? Indicando as terapias, muitos não. Então, é uma dúvida comum quem pode dar o diagnóstico. Somente, né, os neuropediatras e psiquiatras. Então, não somos nós, a gente tem a capacidade de avaliar, né? A gente conhece os critérios diagnósticos, mas quem dá realmente o laudo, quem determina ali o nível de autismo é o neuro ou o psiquiatra. Então, sempre a gente, né, tem o hábito de fazer a avaliação e encaminhar para poder fazer um acompanhamento, uma bateria de exames, como a gente já sabe que podem ter muitas comorbidades associadas, a gente já encaminha para o neuro para a gente fazer um acompanhamento multidisciplinar. Existem muitas, né? Tem muita coisa na internet, o que é verdade, o que é mentira ali, e a gente precisa. Só um minutinho, tem alguém me solicitando alguma coisa. Pamela, eu queria só saber se esses slides, porque ainda está lá no autismo, importância e intervenção precoce. E eu fui passando aqui. Vê se agora tá aparecendo. Não, e continua marcando que você está selecionando esse slide. Para mim tá mudando. Não está mudando aqui, não. Deixa eu ver o que pode ser, peraí. Agora mudou. Então, quando eu compartilho, quando eu boto em modo de apresentação de tela, que não vai. Pode ser. Agora tá aí, agora tá. Agora foi, eu vou Transtorno botar. de neurodesenvolvimento. Agora saiu. Eu tô mudando, não nenhum. Tá, então eu vou ficar por aqui mesmo, não tem problema. Eu posso abrir o PDF também, que eu mandei para vocês. Peraí. Deixa eu abrir o PDF aqui. Ok, Dá só um minuto para ela trocar o arquivo que não está conseguindo passar direito, ela já está voltando, tá, gente?
Voltei? Voltou. Agora é só compartilhar. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo? Então, não há espaço suficiente para salvar esse documento no iCloud. Compre mais espaço de armazenamento. Então, eu vou deixar no que estava mesmo. Tá? Porque pelo menos vocês estavam conseguindo visualizar. Deixa eu voltar para cá. Assim vocês estão vendo, né? Sim. Isso sim, dá para ver. Então, vou deixar aqui assim mesmo. Vamos lá. Existem muitos mitos, né, e verdades que tem na internet, então a gente precisa sempre procurar fontes reais. A gente sempre está divulgando. No final tem as referências, tem os sites, tem o DSM-5, né, que existem lá todos os critérios diagnósticos. Então a gente precisa estar sempre buscando uma fonte de informação segura, porque é muito comum, né, no processo de avaliação, virem muitas dúvidas da família, né, como, por exemplo, é verdade que o autista prefere ficar sozinho? Não é questão que ele prefere ficar sozinho, ele tem as suas dificuldades, ele tem a dificuldade na comunicação, ele tem essa dificuldade social. Não é uma questão de preferência, é uma questão de dificuldade. Então, a gente vai observar para traçar as metas, né, de tratamento para aquela criança. Então, tem algumas questões que a gente precisa entender realmente depois de um processo de avaliação para saber entender essa diferença entre preferência e dificuldade, tá? Qual é a causa do autismo, né? Não existe uma causa única. O que é certo, assim, diante de todas as pesquisas, é que é um transtorno de base genética, né? São combinações dos genes, das influências genéticas que acontece e a criança nasce, né, predisposta ali a desenvolver o transtorno do espectro. Então, sempre a criança tem ou um pai ou uma mãe com esses genes, com alguma neurodiversidade, né, que na junção genética ali de pai e mãe pode ser que se expresse em autismo nos filhos. Então, tem essa influência ambiental, mas não é como falam, né? Assim, a tela vai causar autismo, a alimentação vai causar autismo. Isso é uma dúvida muito frequente. Mas quando a gente fala em influência ambiental, a gente precisa entender que atualmente a única comprovação, né, que é um transtorno de base genética, mas as influências ambientais podem ajudar a aumentar a probabilidade de manifestações desses genes que a gente, né, que desde a criança, desde o nascimento, já tinha presente desde o nascimento. Então, alguns riscos que podem facilitar, diante desse risco ambiental, a criança ter essa predisposição para o autismo, né? É um risco muito maior diante da idade avançada dos pais, né? E qualquer um, pai, mãe, uma coisa que a gente, uma dúvida também, não vem só do pai, só da mãe, né? É uma combinação genética. Então, a idade dos pais avançada é um risco aumentado para o diagnóstico. Complicações na gravidez e no parto. Então, prematuridade extrema, baixo peso ao nascer, gestações múltiplas, né? Gêmeos, trigêmeos, assim também como a gente já teve casos de gêmeos e só um tem diagnóstico, o outro não tem. Então, o que é comprovado não são essas questões ambientais no sentido de tela, alimentação e por aí vai. E sim o quanto durante a gravidez e imediatamente nesse momento do parto, com essas questões de complicações que podem favorecer a criança a expressar os genes do autismo, tá? Gestações com intervalo inferior a 1 ano. Uma coisa que não tá aqui, eu acho que eu vou falar o seguinte, quando já tem irmãos com autismo, então isso é um risco maior.
Risco diminuído, vitaminas pré-natais contendo ácido fólico antes e na concepção. Então, tem um acompanhamento, não é muito pequeno esses riscos. Muitas famílias nas anamneses trazem, eu tomei isso, eu tomei aquilo, mas não necessariamente, não tem nada comprovado quanto a isso. Se eu não me engano, agora eu não me lembro o nome. Tem uma medicação, eu não me lembro, depois eu posso pesquisar e passar para o pessoal, que tá estão com uma suspeita, assim, que pode prejudicar, mas uma coisa que é certa, que não tem, já tem diversas pesquisas, são as vacinas, né? Muitos lugares vocês podem ler o quanto a alimentação, as vacinas, o quanto isso causa autismo, né? E o que a gente tem que se basear é na ciência e não tem efeito em cima do diagnóstico as questões das vacinas, tá? Crianças que possuem algum histórico familiar, principalmente irmãos, são crianças num grupo de risco maior. Porém, não é certo, não tem como prever, não existe exame, não tem uma forma de prever o autismo, né? Porém, quando normalmente aqui tem uma porcentagem, um risco maior, quando já tem irmãos ou outros familiares. Mas também não é uma regra. Pode não ter ninguém na família, né? Nem o pai, nem a mãe, nem primos, irmãos, enfim. Pode não ter ninguém na família e a criança vir com o transtorno do espectro, tá? Porque, como eu falei, pode existir alguma neurodiversidade nos genes dos pais e na concepção, ali na junção genética, se expressar no autismo. É muito comum, quando procuram a avaliação com a gente, um relato de maiores sinais que são observados nesse período, né? Quais são os primeiros sinais de alerta? O que, quando a gente começa a desconfiar, o que é mais possível ali de ser observado e que é uma queixa maior que chega em consultório, e principalmente para crianças que estão num grupo de risco, a gente precisa ficar em alerta no desenvolvimento da nossa criança. Quando a criança tem hiperfoco, e aqui eu digo pequenininho mesmo, tá? Desde bebezinho ali, uns 6 meses, já dá para brincar, já dá para ter essas percepções. É muito comum também quando, depois que a criança tem um diagnóstico, a mãe voltar, né, para vídeos e lembranças e memórias e conseguir perceber algumas coisas que antes não chamavam muito atenção. São alguns desses primeiros sinais de alerta. O hiperfoco. Então, o hiperfoco é quando a criança tem um determinado brinquedo, tema, e não consegue dividir essa atenção entre o brinquedo e trocar para outro objeto. Ela fixa naquele objeto, naquele brinquedo, naquele tema, naquela temática, e não tem motivação, engajamento, e com isso, uma baixa atenção para outros tipos de atividade, tá? Então, alguns exemplos pode ser uma criança que só quer brincar de carrinho, ou ela só quer falar sobre a Peppa, né? Enfim, tem hiperfocos, e aí a gente precisa trabalhar em terapia, aumentar esse repertório da criança, até para não atrapalhar no desenvolvimento e no social dela também. Pouca reação à mudança de expressão facial, desde bebezinho. A gente consegue perceber nas crianças quando a gente faz aquelas brincadeirinhas, né? A gente muda a nossa voz, a gente muda a nossa expressão facial. A criança não tem nenhuma reação, é uma criança apática. A gente pode perceber em diversos vídeos, quem tem crianças na família, filhos, o quanto isso é muito presente. Com quanto a gente está fazendo aquelas brincadeirinhas, a criança espera da gente alguma coisa, né? Como diz aqui, essa antecipação dessa rotina sensório-social, que nada mais são essas brincadeiras que têm o foco em outra pessoa, não é um objeto. O foco sou eu. E ela não reage muito aos meus movimentos, às minhas expressões faciais. Então, quando a gente faz clássica brincadeirinha, né, de escondeu e achou, a criança já fica esperando que a gente vá abrir, esperando uma resposta. Ela sabe que ela tem que
criar algum contato visual ou criar algum movimento para que eu possa continuar essa brincadeirinha, nem que seja uma risadinha, um sonzinho, né? Ela entende essa ação-reação, e muitas crianças que já desde pequenininho pode vir a apresentar essa pouca reação às nossas expressões faciais e essas brincadeiras que a gente chama de rotina social sensorial. Baixa resposta ao nome, então é muito comum, né, chama pelo nome e a criança não responde, não olha. Não só o nome, é o que acontece, né, principalmente, porém é possível observar em avaliações que a família vem com a queixa da resposta ao nome, e a gente observa que, na verdade, é uma questão bem ampla até de receptiva, não é só o nome, é para barulhos, né? Enquanto a gente não aumentar essa receptiva da criança, vai dificultar a resposta dela nesse olhar ao nome, a um brinquedo que caiu no chão, a uma campainha que tocou. Então, essa comunicação receptiva, como a criança está recebendo os estímulos. E aí, muitas das vezes, a gente precisa trabalhar outros objetivos mais voltados para sons, para que ela consiga olhar para o nome de fato, tá? A criança não consegue fazer um rastreamento visual. Então a gente movimenta um brinquedinho, ela não consegue acompanhar. A gente não a gente se movimenta no ambiente e ela não tenta acompanhar a gente. Então, desde bebezinho, isso é possível observar com o chocalhinho, com algum brinquedinho, a criança vai acompanhando. Se a gente se movimenta, a criança vai acompanhando a gente no ambiente. E é um possível sinal de alerta a criança que tem essa dificuldade no rastreio. Atraso motor, e isso está cada vez mais presente. Isso, há um tempo atrás, não era tão linkado, mas hoje já é comprovado, é muito observado, atrasos motores na criança. Então, né, andou muito tarde, é uma criança que cai muito, tem muitas questões motoras mesmo de postura, não consegue controlar a cabeça, né? Muitas vezes são crianças que até acompanham os marcos do desenvolvimento, mas ou não, né? Mas até essas que acompanham têm um atraso, ela, né, tem um intervalo que a gente precisa acompanhar, né? Aquele famoso cada criança tem o seu tempo, porém tem um tempo ali que precisa ser respeitado dentro dessa linha do desenvolvimento. E é uma criança que está sempre demorando um pouquinho mais, precisando um pouco mais de estímulo para que possa ter uma resposta motora. Então, é uma criança atrasada motoramente, e isso é muito ruim, porque prejudica muitas habilidades, como imitação, e a imitação é uma habilidade muito importante para o desenvolvimento, né? A gente aprende tudo por imitação, então a criança que tem um atraso motor tem uma dificuldade nesse planejamento motor, e ela não consegue executar os movimentos, então atrapalha a comunicação, porque muitas crianças têm esse atraso motor e aí não consegue apontar, não consegue fazer um gesto para chamar, não consegue fazer uma dancinha, não consegue entregar um objeto, ou até mesmo se locomover. Então tem crianças que têm muito atraso motor, não consegue nem ficar sentada, cai muito, tanto em pé quanto sentada. Enquanto a gente não trabalhar essa base motor e sensorial, fica muito difícil para a criança desenvolver as outras habilidades. Então, quando a gente observa um atraso motor muito significativo, a gente indica para a criança fazer fisioterapia ou psicomotricista. A gente vai ali observar cada criança, porque isso é muito, muito importante para o desenvolvimento de outras habilidades. Muitas vezes a gente acha que meu filho andou, ele sobe em tudo, não tem atraso motor, mas tem muitos detalhes que precisam ser observados nesse motor. Muito, muito mais mesmo, em planejamento motor. Tem muitas crianças que estão entendendo o que eu estou pedindo, mas não conseguem se organizar. Qual é a mão que eu tenho que mexer? Qual que eu bato? Uma palma é muito difícil. Então, a gente precisa estar atento também a esses atrasos motores. Agora que eu vi que deu uma duplicada aqui, né? A imitação, então, é uma criança que você vê que você está tentando bater uma palminha, ou até a imitação orofacial, que a gente faz muito, né? Da língua.
e a criança não imita. Então, a imitação ou com o próprio brinquedo, com brincadeiras, é uma criança que não imita o adulto, não imita o outro. A criança que tem dificuldade de imitar o adulto, na maioria das vezes, tem uma dificuldade maior ainda de imitar uma criança. Então, desde pequenininha é possível observar já em brincadeiras com pai, mãe, cuidadores, essa dificuldade de imitação presente na criança. O baixo contato visual nas interações, então tem um olhar muito baixo, desde a amamentação, é um caso comum, uma criança que tem muita dificuldade de contato visual, a mãe lembrar que desde o momento da amamentação já não era muito presente essa troca de olhares, é uma criança que foge muito desse contato visual, então ela tem dificuldade de manter esse contato, de fazer o contato visual, ou muitas vezes de manter. Às vezes a criança olha, mas é um olhar muito rápido. É um olhar de passagem, assim, né? E aí quem não tem um olhar criterioso vai falar, mas ele olha. Mas a gente precisa ficar atento tanto à frequência desse contato visual, né? Quanto a criança consegue manter esse contato visual. Porque, novamente, para a criança aprender a falar, aprender a imitar, um dos pré-requisitos é o contato visual. Preciso garantir que ela esteja vendo para que ela aprenda. A exploração visual e motora atípica de objetos. Então, ou a criança tem algum objeto de preferência para fazer essa exploração. Então, vou dar alguns exemplos. Eu tenho crianças que têm preferências por tudo que é um pouco pontudo, assim, parecido com caneta, com coisa de bater, ou bolas. Então, ou elas escolhem alguns brinquedos de preferência, ou que tenham um formato de preferência, para fazer algum tipo de estimulação motora ou visual, então, ou para ficar olhando aquele objeto, ou para fazer um movimento com ele, de balançar, de jogar no chão, né? É uma criança que taca tudo no chão. Ou é uma criança que ela não necessariamente escolhe algum tipo de objeto, mas ela tem uma dificuldade nesse brincar. Ela explora de outras formas. É muito olhando, muito jogando, botando na boca, né? Claro que a criança tem essa fase oral, ela tem, faz parte do desenvolvimento, mas a criança não acompanha a linha do desenvolvimento e permanece nessa exploração atípica dos objetos. E aí isso dificulta a criança dar função para os brinquedos, e aí tudo está muito interligado. Ela não dá função, enquanto ela não dá função para aquele brinquedo, ela diminui tanto a parte social, e ela diminui as oportunidades de aprendizado. Porque se eu tenho muito tempo para brincar com aquela criança, se ela fica na brincadeira, se ela aceita várias formas de brincar, eu consigo ensinar mais coisas para ela, de uma forma super natural, tá? São crianças que desde bebezinha apresentam grande irritabilidade ou excesso de passividade. Então, ou é uma criança que desde bebê chora muito, reclama de muitas coisas, tem dificuldade dessa regulação emocional, começa a chorar, a se irritar e não consegue se acalmar. É um período muito grande. Então, claro, toda criança chora, se irrita, mas a grande questão que a gente tem que avaliar sempre para qualquer comportamento é a frequência daquele comportamento. Então, isso acontece, né, muito, chama a atenção, ou o excesso de passividade, aquela criança que está. E aí encontra mais o perigo, né? Uma criança que está chorando, que está gritando, chama mais atenção nesse sentido. Muitas vezes passa despercebido aquela criança que é muito quietinha, que aceita tudo, né? Mas o excesso de passividade também deve ser uma preocupação, tá? E uma criança que apresenta baixa interação social e triangulação de objeto e pessoa. Então, é uma criança que tem dificuldade de iniciar e ou manter essa interação. Então, prefere, né, objetos. E aí, com isso, ela tem dificuldade dessa triangulação na brincadeira, que é eu brinco, mas eu também olho para quem está brincando comigo, eu olho para o objeto, olho para quem está brincando comigo. Então, essa troca na brincadeira é uma criança que foca muito no objeto ou em outras coisas do ambiente, porque é comum também a criança não ter interesse por objetos, ou se tem interesse, é muito mais para botar na boca, para jogar, como a gente falou. E a gente precisa trabalhar
esse repertório dessa criança. Então, esses aqui, eu tentei dar um resuminho, são os principais, os primeiros sinais de alerta que são fáceis de se observar em uma criança desde pequenininho, tá? Lembrando que não é uma regra, não precisam ter todos esses, cada um começa a apresentar, né, pontos fortes e fracos, então a gente só precisa ficar atento na frequência, porque muita gente também se desespera um pouco, ai meu Deus, ele não tá me olhando, ai meu Deus, e a gente fica, calma, vamos entender, é sempre, é pontual, qual é a situação? Então a gente precisa pontuar muitas coisas. É importante lembrar que os sinais em bebês se apresentam de uma forma muito sutil. Então, a gente tem que levar a frequência do comportamento em consideração. É mais difícil, precisa mesmo buscar profissionais especializados, né, para fazer uma avaliação, principalmente em bebezinhos. Então, aqui a gente faz muito em bebê, principalmente quando já tem irmãos. Então, a gente já começa a fazer a avaliação naquela criança. Quanto às estatísticas, né, que estão bem atualizadas, foram atualizadas no início do ano. Cerca de 1 em cada 44 crianças é identificada com transtorno do espectro do autismo, tá? 1 em cada 27 são meninos e 1 em 116 são meninas. Então, é mais comum o autismo presente em meninos do que em meninas. E as manifestações também são um pouco diferentes. Nas meninas aparecem muitas vezes voltado com a não agressividade, com a irritabilidade ou com excesso de passividade, mas não tem, né, não tem uma regra ali. É muito mais frequente em meninos do que em meninas. E uma coisa que a gente estava até conversando antes aqui, que tem se falado muito atualmente, é desse aumento de diagnóstico, né? Nossa, agora tudo é autismo, teve um aumento muito grande. A grande questão que a gente precisa avaliar não é que agora tudo é autismo. Desde muito tempo atrás, e para ser bem sincera, desde a minha época da faculdade, que assim é recente, né? Não tinha muitas coisas sobre o autismo. Eu, por exemplo, quis fazer a minha monografia e a minha própria orientadora me orientou a falar sobre outro tema, porque ainda não tinha muitas pesquisas, muitos artigos, ainda estava sendo tudo muito estudado. Então, atualmente, as pessoas estão mais informadas, não só pais, cuidadores, né, enfim, as pessoas de um modo geral, mas os profissionais estão mais especializados. Os profissionais estão com informações, com melhores informações, para poder fazer um diagnóstico correto. Então, na verdade, o que está acontecendo estão sendo possíveis os diagnósticos agora de forma correta, né? Tem muitas crianças, adultos, na verdade, por aí, também sem diagnósticos. Então, conforme a ciência foi melhorando, as pesquisas foram crescendo, os diagnósticos foram sendo possíveis de serem dados com maior certeza, com maior cuidado, né, com maior clareza ali. Então, hoje em dia está sendo possível dar o diagnóstico por conta de todo o conhecimento, as pessoas buscam mais, né, ajuda médica dos profissionais, e isso acaba facilitando a questão do diagnóstico, tá? Ele é cerca de 4 vezes mais comum entre meninos do que em meninas. É possível, é relatado em todos os grupos raciais, étnicos e socioeconômicos. O que a gente vê muito, e a gente sabe, eu principalmente, né, assim, da área, infelizmente, os bons profissionais acabam sendo caros por conta de todo, né, todo estudo que eles precisam fazer, é tudo muito caro na nossa área, e as crianças, né, tendem que tem um grupo, são dos grupos minoritários ali, tem uma condição socioeconômica baixa, tendem a ser diagnosticados mais tarde ou nem serem, né, diagnosticados. Então, eu, por exemplo, é muito difícil, a não ser que eu já conheça, que eu tenha trocado, indicar, por exemplo, alguns profissionais de plano de saúde, porque não são especializados na área. Então, precisa ter essa especialização para ser melhor orientado a forma de tratamento para aquela criança.
Então, essa descoberta do diagnóstico, né? A gente fala muito sobre a importância de ter uma rede de apoio, a importância da escuta e da validação da preocupação. Então, muitas famílias também relatam para a gente, principalmente mães, tá? Mas já aconteceu pais, enfim, também, mas principalmente mães, né? Vira e falar, olha, eu já sabia, eu observava isso, eu demorei a procurar ajuda, porque para todo mundo era maluca, eu tava vendo coisa onde não tinha. Então, é muito importante, sempre que a gente estiver diante de algumas situações, a gente escutar, a gente oferecer ajuda, validar aquela preocupação. E eu sou, né, eu sou a favor disso. É melhor a gente investigar e não ser nada do que, né, lá na frente a gente ter grandes prejuízos. Então, é muito importante buscar uma rede de apoio, conversar com alguém, encontrar alguém que possa te orientar né, na possível caminhada ali pelos tratamentos. É muito importante quando tem, né, independente da estrutura familiar, ter uma comunicação muito frequente entre os cuidadores, entre os pais daquela criança. É, Isso é uma grande dificuldade também atualmente, então a gente fala da importância, né, da comunicação entre eles também. E aí a gente precisa, começa, né, essa busca de profissional, essas pesquisas, onde eu vou, por onde eu começo. Então é muito importante procurar alguma orientação profissional para ir pelo caminho correto. Existem muitas coisas por aí, muitos serviços ofertados, muitos sem comprovação científica. Então, é muito importante procurar um profissional que te dê um caminho correto, né? Porque já é um caminho difícil, então a gente pode facilitar tendo um acompanhamento correto para aquela criança. Então, busque sempre profissionais capacitados para o autismo, especializados no autismo, porque faz toda a diferença, tá? Até porque um diagnóstico afeta muito a rotina daquela família. Então, quanto mais a gente for certeiro ali, né, no que a gente precisa fazer, qual a quantidade de horas, o que aquela criança precisa, afeta menos aquela rotina. A família consegue criar uma nova organização, ou não, né? Isso depende. Então, tem gente que tem uma rede de apoio maior, então muda menos a rotina. Porém, a gente sabe também que quando a família participa de todo esse processo, é mais fácil para a criança se desenvolver. Então, é muito importante a gente ter consciência que um diagnóstico afeta sim a rotina, mas a gente tenta sempre ao máximo ajustar ali aquela rotina da família, né? Aí a gente precisa ter essa família toda com uma atenção para a saúde física e emocional. O quanto os pais, né, os cuidadores, estão diante dessa situação, a criança absorve muito. Por mais que seja uma criança com todas as dificuldades, isso a gente observa bastante. Então é muito importante quem também, né, tá nessa corrida desse diagnóstico, dessa ajuda, também cuidar, procurar terapia, procurar redes de apoio, para lidar melhor com isso e conseguir agir, né? Claro que todo mundo tem o seu processo de luto, de negação, mas a gente sempre vai acolhendo, vai entendendo, principalmente em tratamentos com criança. A gente sabe que, né, a gente tem o pai e a criança que a gente precisa que estejam bem, e precisam agir, buscar, né, os profissionais, neuro, fono, terapeuta ocupacional, psicologia, fisioterapia. Na verdade, tudo depende daquela criança depois de uma avaliação, o que é necessário, por onde começar a agir, tá? Então, a importância dessa intervenção precoce, porque quanto mais novinho a criança tem uma neuroplasticidade cerebral, então é mais fácil para ela mudar conexões cerebrais, né, e com isso mudar o aprendizado. Então, a gente precisa desde sempre estimular, porque a criança tem uma janela de oportunidade durante esse período, né, essa neuroplasticidade cerebral que facilita essa questão da aprendizagem. E existem as podas neurais, né? Tem podas neurais com 1 ano e meio, 2 anos e meio, tem ali os intervalos de podas neurais, que nada mais é do que as conexões neurais ali, cerebrais, que não estão tão fortalecidas, nessa poda neural ela se perde. Então é muito comum a criança vir, ele fazia tudo até 1 ano,
parou. Veio uma poda neural, então fazia um pouquinho disso, um pouquinho disso. Então as conexões não estavam muito fortalecidas. É comum em todo, não só no autismo, as crianças de forma geral têm as podas neurais, né? Mas as crianças que já têm os genes ali do autismo é mais propício a essas podas neurais ter a perda de habilidades. Então a gente precisa estar sempre estimulando, principalmente nesses períodos que as podas neurais acontecem, para que durante essas podas neurais a gente não perca conexões importantes e com isso as habilidades. Então é muito importante a intervenção precoce mesmo sem diagnóstico. A gente fala aqui na clínica que o mais importante tem o atraso, não importa para mim se é autismo, né, se é, enfim, ou quais são os tratamentos, o diagnóstico, quais são os diagnósticos. O importante é que tem o atraso, a gente viu o atraso, a gente precisa estimular. E o tratamento ajuda na redução dos sintomas e, com isso, diminui o impacto do funcionamento diário na qualidade de vida daquela criança. Então, o foco não é só ela tem que fazer porque ela tem que fazer, né? Assim, ela tem que fazer algumas coisas porque isso aumenta a qualidade de vida dela. Então, a gente quer uma criança funcional, a gente quer diminuir, né, ou zerar o impacto que aquilo tem no funcionamento diário daquela criança. Então, diante da avaliação, a gente vai observar quais são esses pontos fracos para a gente orientar, principalmente para essas áreas, para diminuir esse impacto da qualidade de vida, tá? E cada criança tem as suas diferentes necessidades de tratamento, como eu falei, mas a maioria faz psicologia, terapeuta ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, né, fono. Então, tem algumas especialidades que são mais presentes, porém as terapias precisam ser apoiadas na ciência. E a mais comum, a que tem evidências, né, tem pesquisas, estudos, é na ciência do ABA. E as terapias baseadas nos seus princípios. Né? Então, a gente orienta, é comum orientarem tratamentos para o autismo do ABA ou nas terapias baseadas na ciência ABA. ABA é uma ciência, tá bom? Então, quanto mais cedo a gente procurar, a gente maximiza o aprendizado da criança, a gente previne efeitos secundários negativos, a gente melhora as habilidades funcionais daquela criança e com isso a gente melhora a qualidade de vida. Então, hoje a gente trabalha, né? Eu trabalho aqui na clínica, né? A gente trabalha com o modelo Denver de intervenção precoce. Ele é baseado no ABA. É uma abordagem para crianças pequenininhas, com diagnóstico fechado ou não, ou com sinais de alertas que a gente falou aqui para o transtorno do espectro. E ele preconiza, resumindo assim um pouquinho dele, porque é bem extenso, a naturalidade. Ele é naturalista, né? E a gente quer trabalhar a interação com aquela criança, desenvolver as habilidades dela de forma natural durante as brincadeiras com aquele adulto. E de forma com intensidade, o Denver trabalha com intensidade e precocidade. Então, normalmente, claro que tem as exceções, mas as crianças fazem uma intensidade de 15 a 20 horas semanais no modelo Denver. Quando tem algum atraso no desenvolvimento, a gente faz a avaliação, mas a maioria a gente indica entre as 15 e as 20 horas. Né? A gente faz esse trabalho de intervenção precoce aqui na clínica, na Capacite, no Instituto Capacite. São crianças, né, que vêm ali desde os 6 meses. A gente trabalha com as crianças até os 5 anos. Depois dos 5 anos, a gente tem a Evolute, que trabalha com ABA, né, fazendo ABA nas crianças maiores e adolescentes. E é muito comum, e a gente tem a Somos que faz essas outras especialidades, né? Fono, TO, psicomotricidade, essas outras especialidades que a gente falou. E o que é muito comum durante todo esse processo de avaliação, de descoberta de diagnóstico, de tratamento, é a gente descobrir que muitos pais, né, muitas famílias descobrem o diagnóstico, ou o pai ou a mãe, depois a descoberta do diagnóstico dos filhos, ou nesse processo, né, para esse diagnóstico acontecer ou não. Então, é muito comum, né, como eu falei, antigamente não tinha muitas pesquisas, muitos estudos. Então, o que acontece? Tem muitos adultos sem diagnóstico,
né? É claro, né? A gente não pode generalizar e dizer que todo mundo é autista. Eu tenho isso, então eu sou autista. Não, né? A gente tem todos os critérios diagnósticos para poder traçar o diagnóstico, mas o que acontece muito hoje com os adultos, tem muitos adultos sem diagnóstico, isso, o impacto que isso traz no social daquele adulto, e tem muitos pais, em especial aqui, que descobrem depois da descoberta do diagnóstico dos filhos, tá? E nos adultos, assim, o que é mais evidente é na área de interação, de comunicação social. Então, na maioria das vezes, né? Lembrando, não vamos generalizar, mas na maioria das vezes, é um adulto que tem poucos amigos, tem dificuldade de manter os relacionamentos, né? De amizade ou amorosos, enfim. Mas ele foge das interações sociais, então ele prefere ficar em casa, prefere fazer as coisas, né? Faz as coisas comuns do dia a dia, mas um pouco sozinho, não gosta muito de festa, né? Ele é um pouco mais recluso nesse sentido. É um adulto que tem uma dificuldade de compreensão de gestos e expressões faciais, então é aquela pessoa que leva tudo ao pé da letra, tem uma dificuldade de entender nossas caras e bocas, né? O nosso corpo fala, e tem uma dificuldade de entender o nosso corpo falando em algumas situações que a gente quer sinalizar. Tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro. Tem né, problemas na comunicação verbal nesse sentido, não necessariamente na fala, né, mas de manter uma conversa, de manter uma comunicação social, não sabe se expressar muito bem, então às vezes é uma pessoa muito direta, tá? Isso pode trazer alguns prejuízos. Muitas vezes são adultos que precisam ter uma necessidade de manter uma rotina, então quer manter uma rotina ali sempre, fazer sempre da mesma forma, daquele jeito, não pode sair da rotina. Pode apresentar problemas de sono também. Podem ter as suas sensibilidades, que podem vir desde, né, da infância, ou e se descobrindo quanto a barulho, quanto a cheiro, quanto a toque, quanto a movimento. Então, podem ter algumas questões sensoriais nesse sentido, que podem o adulto pode apresentar, e muitas crises de ansiedade. E o que é mais importante nesse processo todo de conscientização, né? É como eu posso ajudar, o que eu posso fazer. Primeiro, a gente tem que ter a empatia, né? Se colocar ali no lugar, tentar sempre entender, né? A gente tem muito o hábito de julgar muito as ações dos outros de primeira, sem tentar entender. Então, a gente precisa ter uma empatia, se colocar no lugar dele, ter a paciência. Muitas vezes, principalmente quando adulto, é mais difícil chegar do que numa criança, né? Então, a gente precisa entender, observar o que ele prefere, o que ele gosta, para a gente dar uma atenção a isso, para a gente facilitar o processo de escuta, né? E se informar. Eu acho que o mais importante é a gente se informar do que a gente pode fazer, o que normalmente acontece, né? Para a gente diminuir a exclusão, né? A gente precisa aumentar mesmo esse processo de inclusão tanto na escola, quando criança, quando adulto, no mercado de trabalho. Então, a gente pode, né, perguntar ali mesmo, depois de toda a nossa observação, com muito jeito, né, se eles querem ajuda, se a gente pode ajudar, tentar ganhar ali, criar uma relação, sabendo que vai ser um processo diferente do que a gente está acostumado. E tanto adultos quanto crianças, é muito importante fazer toda uma pesquisa dos direitos, né? Poucas pessoas sabem, mas pessoas com diagnóstico têm direitos na assistência social, têm direito à educação. Então, a gente, né, quando pequenininho, a gente briga muito ali por uma vaga na escola, por uma mediadora, tem que ser inclusivo, tem que ter PEI, né, que é o plano ali individualizado para aquela criança. A criança tem direito ao esporte, à cultura e ao lazer, né? E não só no sentido de descontos, né? Muitos lugares, parquinhos, enfim, teatro, enfim, vários têm essas questões de descontos, mas o direito mesmo de se expressar culturalmente, tá? Tem direito à saúde, ao trabalho, ao transporte, direito à prioridade de atendimento. Então, muito atual também. A gente vê o símbolo do autismo, né? Aquele laço colorido de quebra-cabeça. Então, é importante procurar os direitos
E descontos no geral, né? Tem desconto em PVA de carro, em carro, enfim, vários tipos de descontos para facilitar a vida de quem tem, né, um diagnóstico de TEA, tanto adulto quanto criança, tá? Tentei não me estender muito. Como eu falei, a gente sempre busca umas boas, as melhores referências. Então, o DSM é o manual que os médicos usam, né? Lá tem todos os critérios diagnósticos para o autismo. A gente segue o modelo Denver, então tem o livro do modelo que explica bem o modelo Denver. E eu botei duas fontes aqui, o CDC, que tem todas as questões das estatísticas, dos tratamentos, e o Autism Speaks também. São fontes confiáveis para pesquisar sobre o autismo, tá? Eu espero aí, de uma forma, né, muito pincelada, ter tirado aí algumas dúvidas de vocês, principalmente voltada para a minha área mesmo, que é de intervenção precoce, a importância dessa intervenção precoce, né, da gente procurar ajuda desde o início. Eu não sei parar de compartilhar. Não sei se vocês podem me ajudar. Deixa eu tentar aqui. Vocês conseguem fazer eu parar? Porque a última vez que eu tentei, eu saí da palestra. Deixa eu tentar pegar o controle aqui. Eu acho que eu consegui. Acho que eu parei, né? Tem alguma Você fechou seu vídeo. Você fechou seu vídeo. Eita, peraí. Foi agora. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Olha, a Rosane Max está aqui agradecendo, dizendo que foi excelente, maravilhosa palestra, Pamela. A Isabel também, colocou aqui no chat que foi muito bom. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat que a gente lê aqui para a Pamela responder. Isso. Muitas vezes também pode vir alguma pergunta depois, né? Com algumas informações. Vocês podem ter ficado dúvidas. Eu coloquei ali vou colocar aqui também no chat o meu telefone para contato. Fiquem à vontade para mandar. A Rosane perguntou, tem relação também? Não é comprovado cientificamente essa relação com a questão da vitamina, não. Tá? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, eu deixei aberto para o pessoal. O meu telefone de contato é para isso mesmo, é para tirar dúvida, é para ajudar na orientação. Às vezes pode não ser eu a melhor pessoa para ajudar, né, dependendo da demanda, mas eu sempre direciono vocês, né, para profissionais que eu confio, que eu conheço. A gente tentou, né, resumir aqui quando falaram, tem pouco tempo, eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar uma corrida aqui, dar uma pincelada. Mas a gente oferece cursos, né? A gente oferece supervisão, a gente está aqui mesmo para escutar, para ouvir. Então, sempre que vocês precisarem, podem me procurar por esse telefone. Qualquer coisa depois pede para o pessoal, que aí eu vou conversando com vocês, tá? Exatamente. A Como ele Fabiana falou, também agradece. Exatamente. eu tô olhando aqui, eu consegui colocar. É isso, às vezes a gente não tem alguém na família, né? É muito difícil também, às vezes, chegar, né? Às vezes as pessoas não recebem bem nossa orientação, né? Então, se a gente observar nossa família, alguma criança ou algum adulto, é importante também a gente saber como chegar, buscar a melhor forma de chegar ali naquela família, para a gente poder, né, ajudar aquela pessoa. Olha, Eu vou mandar. Valdemir está perguntando aqui, ó. Eu vou mandar para vocês, porque é muito extenso, tem muitas coisas. Eu vou mandar o link para vocês no WhatsApp, pessoal, que eu já estava falando, e aí vocês compartilham, que é a cartilha mesmo de direitos. Então, vai pegar ali todos aqueles pontos que eu coloquei e vai destrinchar exatamente qual órgão procurar, o que realmente cada detalhe ali tem direito. Eu vou compartilhar com vocês, tá? O Ezequiel também nos pergunta aqui se é verdade que a pessoa que tem autismo tem a facilidade de aprender as coisas com facilidade. Então, na verdade, o que acontece muitas pessoas, né, crianças e adultos com autismo, têm essa questão dos hiperfocos, né? Essas preferências, esses pontos fortes.
Então, que é muito comum, né, serem bons em muitas coisas e terem gaps, né, terem dificuldades. Então, na verdade, tem facilidade de aprender, mas nessas áreas que ele tem um hiperfoco, que ele tem uma preferência, mas assim como pode ter uma facilidade para uma área da comunicação, por exemplo, da fala, vamos supor, pode ter uma dificuldade, pode ter uma dificuldade na parte motora fina, na parte cognitiva. Então, pode ter facilidade sim, mas para algumas áreas específicas, e outras não, outras precisam ser trabalhadas em terapia mesmo para poder desenvolver, tá? Mas é muito comum. Sempre que uma pessoa tem esse aspecto autista, ela tem a dificuldade do relacionamento social, ou ela pode ser esse o gap ou não? Não é sempre. E às vezes essa dificuldade vem não pela dificuldade do social em si, mas vamos supor, independente dos níveis, é uma dificuldade que a pessoa tem na comunicação, e aí isso atrapalha o social, né? Eu não sei como chegar naquela pessoa, eu não sei como falar. Então, na verdade, não é só evita, né, essas situações. Ela tem dificuldade de se manter ali. Ela não tem habilidades suficientes, né? Tem as suas dificuldades para desenvolver aquela relação, mas não necessariamente é só específico por essa dificuldade social. São outras dificuldades que aquela pessoa tem que aumenta a dificuldade do social. Assim Mas como a pessoa pode ter a pessoa pode ter um hiperfoco, ser muito bem em matemática, não ter interesse em um monte de coisa, mas ser muito boa em comunicação, e por conta disso as pessoas falam, ele não tem autismo, ele não tem nenhum espectro, porque ele é bom de comunicação. Isso não é real. Não, tem sempre no DSM-5, tem disponível, posso compartilhar também com vocês. Tem todos os critérios diagnósticos. Então, é necessário para realmente fechar um diagnóstico de TEA ter aqueles critérios. O que pode acontecer, e já aconteceu, é crianças chegarem aqui com algum atraso e conforme foi estimulando, não fechou critérios suficientes para o TEA, mas para um transtorno de linguagem, para um TDAH, para outras, outros transtornos, enfim. Então, na verdade, é um critério que precisa ser fechado para realmente ter o autismo, entendeu? Fica sendo um estereótipo, então, aquela criança que se comunica bem, ela não ter autismo, ou aquela criança que se comunica mal ter. É um estereótipo isso. Exatamente. Assim, a gente tem crianças aqui muito boas, que brincam, que falam, mas é aquilo, né? Cada um expressa de uma forma. Então, como as pessoas têm esse estereótipo, tem que enfileirar, não tem que falar, tem que se jogar, tem que ter comportamento. Como as pessoas têm uma imagem criada, quando vê, aí vem aquela famosa frase, né? Você nem parece autista, né? E não é sobre isso. Cada um tem as suas particularidades e dificuldades, e a gente precisa entender mesmo. Então, a gente ajuda mesmo nesse processo de investigação. O importante, então, é acompanhar, né? E estar sempre presente. Sim. E respeitar o tempo de cada um também, né? Respeitar o tempo daquela criança. A gente faz essa avaliação, assim, tem o tempo, né, do desenvolvimento, tem ali os marcadores do desenvolvimento, mas a gente precisa entender que, claro, todo mundo, todos nós, né, eu sou muito ruim em matemática, mas eu não deixo de acompanhar, eu sou péssima em matemática, na verdade, mas assim, eu sou ruim, mas não me atrapalha, né, assim, em outras áreas. Então a gente tem que ter, aprendo devagar, mas eu aprendo. Então, assim, é no meu tempo, mas eu aprendo, né? Às vezes, né, com mais dificuldade, com muitas estratégias, mas a gente precisa ter cuidado com essa fala, né? Cada um tem o seu tempo. Tem os marcadores, mas também tem um limite para isso, né? Para ser ali realmente um atraso no desenvolvimento. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, se ninguém tiver mais perguntas... Vocês podem passar o meu telefone para quem precisar. E aí se alguém entrar em contato, eu direciono da melhor forma possível. Tá? Então, se não tem mais perguntas, eu
quero agradecer a presença de todos que participaram desse evento, agradecer especialmente a Pamela por compartilhar com a gente esse conhecimento, que é muito importante, e dizer a todos que esse é o primeiro evento da campanha do Abril Azul. A gente ainda tem, no dia 27, uma roda de debate, tá? Em que foram convidados duas pessoas que trabalham nas empresas e que querem compartilhar e que aceitaram compartilhar a experiência que eles têm com filhos com espectro autista. Acho que vai ser muito enriquecedor, porque a gente vai conseguir entender um pouco como essa rotina da casa também pode afetar as pessoas dentro do ambiente de trabalho, para que a gente tenha um pouco mais de compreensão, seja mais disponível para ajudar e facilitar esse processo, né, de dupla jornada aí de quem tem um familiar, um parente, um filho com espectro autista. E em maio vai haver uma outra palestra, e aí falando já dentro do espectro autista nos adultos e como isso funciona no mercado de trabalho. Então, continuem acompanhando, continuem seguindo as redes, olhando os e-mails, porque a gente quer terminar aí até o final do mês de maio, né, Oswaldo, com muita conscientização, com muito compartilhamento de informação, com muito debate, para que a gente consiga juntos fazer a nossa parte para esse processo de inclusão das pessoas com espectro autista. Pamela, muito obrigada por participar, por abrir nosso evento, nossa campanha. Sempre que vocês precisarem, a gente também é muito aberto aqui a vocês conhecerem, né? Quiserem visitar, trocar, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos. Oswaldo, quer encerrar? Eu te agradeço, Pamela. Tchau. Tchau, tchau.